Olá, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócios Europeia de Barcelona, e esta é a nossa sexta aula de programação neurolinguística. Nesta aula, iremos falar sobre metamodelo da linguagem, calibração, estado dissociado e ancoragem. Eu vou compartilhar a tela com vocês e nós iremos começar a nossa sexta aula do nosso curso de programação neurolinguística. Só compartilhar a tela com vocês aqui e a gente já inicia a nossa aula. Pegue um caderno, um papel para você anotar cada detalhe que vai ser falado aqui, para você aproveitar ao máximo esta aula. E colocar em prática, né? Você vai conseguir obter muitos resultados na sua vida, seja em qualquer área que você atua, utilizando a programação neurolinguística. Como falei, o título, vamos lá, metamodelo da linguagem, calibração, estado dissociado e ancoragem. Nossa sexta aula de programação neurolinguística. Vamos lá, o estado mental atual e o estado mental desejado, e a ancoragem está no meio. Todo esse processo é uma ação reflexiva, associativa, com base em suas experiências passadas, acontece naturalmente em todos nós. Então, vamos entender mais o que seria a ancoragem. O metamodelo da linguagem, a calibração, o estado dissociado e a ancoragem. O metamodelo da linguagem, a PNL, tem um mapa muito útil de como funciona a linguagem chamada de metalinguagem. A palavra meta vem do grego que significa para além ou outro nível. O metamodelo usa uma linguagem para esclarecê-lo e impede de enganar a si mesmo e compreender o que significam as palavras e reconectar a linguagem como a experiência. Duas pessoas vivem na mesma situação, a realidade externa, e a interioriza de maneira distinta. Como vimos, as pessoas constroem um modelo particular de mundo. Exterior, o modelo do mundo de uma situação ou experiência através de três tipos de mecanismos: distorções, generalizações e omissões. A estrutura superficial, palavra ou conjunto de palavras com som verbal ou símbolos, sinais escrito. A estrutura profunda, o que significa cada som e símbolo para que cada falante construa uma experiência interna. Então, cada símbolo, cada palavra, cada imagem, cada situação, cada cheiro tem um significado para nós. Se na sua infância você assistia muitos comerciais na TV, você vai lembrar que cada propaganda que você assistia, você já lembra de um produto, de uma marca de refrigerante, de uma esponja de aço, de um creme dental. Cada produto que você compra no mercado está associado com lembranças da sua infância, adolescência ou mesmo fase adulta. Então, as pessoas que trabalham na área de marketing e propaganda nas empresas, elas sabem muito bem que quando elas criam uma âncora, é uma imagem forte, um cheiro, uma lembrança, isso fica ancorado na sua mente e toda vez que você for fazer algo, for comprar um produto ou um serviço, você vai lembrar daquela âncora que foi instalada através de um comercial. Por isso que as empresas investem tanto em marketing e propaganda, porque elas sabem muito bem como criar uma âncora através de símbolos, imagens, cheiros, situações que você vai ter lembranças da sua infância ou mesmo da sua adolescência ou fase adulta, vai criar essa âncora e essa âncora é instalada toda vez que você for comprar um produto ou um serviço, essa âncora vai estar instalada na sua mente. Exemplos de estrutura de superfície. A casa foi reformada. O que implica essa frase? Houve um acontecimento no passado. É um acontecimento complexo? Não, simples. O acontecimento contém vários elementos implicados? Existe um agente, uma empresa, uma pessoa que atuou? Existe um sujeito? Igual casa reformada, um acontecimento anterior à casa. Necessitava de reformas. Existem ferramentas, material de alvenaria, estrutura profunda. É uma casa que necessitava de mudanças. Alguém interveio com destreza, ferramentas, conseguiu gerar e produzir uma nova situação,
um aspecto renovado na casa de alguém? Leitura da mente. Ocorre quando afirmamos saber ou pensamentos. Ocorre quando afirmamos saber os pensamentos, sentimentos, motivos, emoções, intenções da mente dos outros. Então usamos expressões que denotam que o orador alega pensamentos e estados internos de outras pessoas. Usados frases como eu sei o que você sente. Muito cuidado ao você usar essa palavra eu sei o que você sente. Por exemplo, uma mulher acabou de abortar, de ter um aborto. Se você não é uma mulher, você é um homem, então você não sabe o que é uma sensação de um corpo de uma mulher de ela ter um aborto. Só quem sabe é uma mulher que já teve um aborto, mesmo que ela seja mulher, mas ela nunca teve essa experiência de ter um aborto. Então ela nunca vai saber quais são as sensações físicas, as sensações mentais, emocionais de ter um aborto. Então somente uma mulher que teve um aborto pode falar para outra mulher que teve um aborto que ela sabe o que a outra pessoa está sentindo. Vou dar um exemplo agora pessoal. Por exemplo, eu já fiz circuncisão, que é a fimose e a postectomia. Tem esses três nomes. Você vai conhecer por fimose, postectomia ou circuncisão. O que os judeus faziam no passado, que é tirar a pele do prepúcio do pênis. Essa cirurgia, eu passei por essa cirurgia. Então foi retirado a pele. Então, quando vai passar por esse processo, eu vou falar brevemente aqui. O médico, ele pega uma injeção e ele aplica no glande, na cabeça do pênis. E quando ele aplicou essa injeção, foi uma dor tão grande, que somente um homem que passou pela mesma experiência que eu passei de pegar uma injeção e aplicar aquela anestesia, e foi uma dor tão grande que eu fui com a mão para colocar essa mão para segurar, porque foi uma dor muito grande. E o médico, muito irritado, falou: se você falou, não coloque a mão. E falou bem sério, bravo. Porque se eu colocasse a mão, ele ia ter que fazer toda a asepsia, a limpeza de novo. E depois estava acordado, vi ele retirando a pele. Mas quando ele ia retirando a pele, eu já não sentia mais nenhuma dor. Porque já tinha aplicado a anestesia. Toda a dor foi na anestesia. Você que já tomou uma injeção pode ter uma ideia do que é uma dor. Mas imagine você, homem, aplicando uma injeção na cabeça do glande, a cabeça do seu pênis. E essa dor foi muito grande. Então, somente um homem que passou por uma cirurgia, e eu já tinha nessa época, passei por essa cirurgia, eu tinha 17 anos. Então, eu já era um adolescente, um adulto, né? E eu senti uma dor muito grande. Somente um homem que passou por essa experiência sabe dizer. Se uma criança passa por muitas vezes eles fazem essa cirurgia numa criança recém-nascida, mas os meus pais não fizeram essa cirurgia que eu precisava ser feita quando eu era criança. Então, quando a criança é feita, ela vai sentir essa dor que eu senti, mas ela nem vai lembrar, porque quando a gente é criança, recém-nascido, você não lembra de coisas de 1 ano, 2 anos, ou mesmo com 8 dias que nasceu, ou 1 ano de idade. Então, essa é uma dor que somente. Outro exemplo, eu passei por uma cirurgia na retirada da minha vesícula. E antes de eu passar por essa cirurgia, eu fiquei 3 dias sentindo dor, sem comer, sem dormir e sentindo muita dor. Era uma dor muito grande. Depois eu pesquisei e os próprios médicos e enfermeiros me falaram que essa dor é comparado à dor de um parto. Quando a mulher vai dar à luz, ela sente muita dor, e essa dor de retirada da pedra da vesícula, essa dor da vesícula, é considerada a quarta pior dor do mundo. Então, eu tive a experiência. Somente pessoas que passaram por uma cirurgia de pedra na vesícula sabem o que é sentir essa dor. Então, quando você for falar para uma pessoa que você sabe o que ela está sentindo, o que ela está passando, pense realmente se você viveu na pele, se você viveu na pele realmente aquela sensação que aquela pessoa, aquela experiência que a pessoa está passando. Porque se você falar isso, você vai estar ofendendo a pessoa. A pessoa vai pensar assim, mas essa pessoa não passou por essa experiência que eu passei, e como que ele sabe o que eu estou sentindo? Então tenha cuidado, usar essa frase, eu sei como você se sente.
Eu usei esse exemplo para você, então, só diga aquilo que você realmente viveu igual a pessoa, exatamente igual, para você dizer que você realmente sabe o que ela está sentindo. Eu usei alguns exemplos aqui de que eu vivi e que uma mulher passa, para você não ficar falando para as pessoas que você sabe o que ela está sentindo. Às vezes, embora a intenção possa ser mostrar como compreensão, compaixão, pode causar um mal entendido e ressentimento ou simplesmente não fazer com que a outra pessoa se sinta bem. Então, tenha muito cuidado quando você falar isso para outra pessoa, se você não viveu o que ela está vivendo naquele momento. Técnica para a utilização de metamodelos. Ao aplicar qualquer técnica, seja PNL, coach, psicoterapia, temos que estar conscientes de que confrontamos a pessoa que estamos ajudando o processo de mudança. Para essa pessoa é um momento difícil, porque percebe que a maneira como fazia não funciona, ou seja, é preciso mudar e enfrentar os desafios das consequências dessa mudança. Podemos ocorrer, inclusive, situações de comprometedoras entre guia e explorador. Estabelecer um bom rapport, devemos estar em sintonia com a outra pessoa, como estudamos sintonizar, é essencial para uma comunicação efetiva e para a compreensão. Os resultados são muito mais enriquecedores quando estabelece um bom vínculo. O tom de voz. O tom de voz suave. Sabemos que na comunicação a linguagem verbal tem um impacto de 7%. Então, numa comunicação, a linguagem verbal é somente 7%. A linguagem corporal é de 55%. O tom de voz é 38%. Portanto, para usar um metamodelo, é muito importante usar o tom de voz suave, uma velocidade moderada, que expressa confiança, controle e segurança. Então, quando você vai trabalhar com um público, essa é o tipo que você vai ter que prestar atenção. A linguagem verbal, somente 7%, a corporal é 55% e o tom de voz, 38%. Então, por isso que você entender qual seria a melhor linguagem corporal adequada para aquele público, como você, quando nós fazemos uma palestra, eu que faço palestra, faço pregações em igreja, então é utilizar a melhor linguagem corporal possível, porque nós temos um público heterogêneo. Ali tem crianças, ali tem adolescentes, ali tem adultos, ali tem idosos. Então eu tenho que usar uma linguagem corporal o mais neutra possível. Se eu estivesse falando para um público somente de jovem, somente de idoso, a linguagem corporal poderia ser outra. Mas como é um público heterogêneo, eu tenho que usar uma linguagem mais neutra possível para que não ofenda nem os mais idosos e nem os mais jovens. Seja uma linguagem corporal neutra. E tudo isso você vai pegar na prática. Você vai ter que fazer uma apresentação, você vai ver como o público vai reagir às suas gesticulações, às suas linguagens, e você vai ter que adaptar e cada vez mais você vai aprender. Porque quando você está fazendo uma palestra, uma apresentação, no caso aqui eu estou gravando esse vídeo, essa aula para você, essa apresentação, então eu não estou vendo você. Mas se eu estivesse vendo você, eu ia estar analisando a sua reação na sua expressão facial, na sua linguagem corporal, se você estaria aceitando meu tom de voz, a minha linguagem verbal. E de acordo com a sua aceitação ou não aceitação, eu ia estar adaptando a minha linguagem verbal, eu ia estar adaptando a minha linguagem corporal e o meu tom de voz, eu estaria subindo o tom de voz ou diminuindo o tom de voz de acordo com a aceitação do público, para que eu tivesse uma boa apresentação de impacto. Então eu ia adaptar todas essas linguagens que eu falei, tanto a verbal, a corporal, como o tom de voz, para que fosse mais adequada possível ao público que eu estivesse apresentando, para que fosse uma boa apresentação. Eu teria que ir adaptando de acordo com a apresentação. E tudo isso você pega com a experiência, com o feeling, com às vezes você vai acertando, errando, até você chegar a um nível bem interessante de apresentação. Calibração. Quando alguém se lembra de uma experiência arrepiante,
Os seus lábios podem ficar mais finos, a pele mais pálida e respiração mais superficial. Quando se lembra de algo agradável, os lábios mais cheios e a cor da pele mais saudável. A respiração mais profunda com o abrandamento dos músculos do rosto. Então o corpo ele vai mudando de acordo com as nossas experiências, o que vai acontecendo. Então, quando você vai apresentar uma aula ou uma palestra, você vai conseguir perceber isso, as reações. E um palestrante bem experiente, ele vai utilizar isso de uma maneira bem impactante, porque ele vai subir o tom de voz, ele vai descer o tom de voz, ele vai mudar a sua gesticulação para interagindo com o público e assim dando um grande impacto e transformação naquele público. Keynor e Seymour. Nossa calibração é tão pobre que só percebemos que alguém tem um problema quando começa a chorar. Tendemos a confiar demais nas palavras da outra pessoa para conhecer os seus sentimentos. Com a calibração, pretende-se prestar atenção nas diferentes mensagens que o sujeito transmite, identificando, classificando e integrando as peças. Para fazer isso, devemos prestar atenção na linguagem verbal, palavras e frases, violações do metamodelo ou predicados verbais e não verbal, qualidade da voz, intensidade, volume e velocidade. Então, se você tiver experiência com o público, você vai perceber na voz da pessoa se ela vai começar a chorar, porque a voz começa a ficar mais embargada, né? A pessoa começa a mudar ali o tom de voz. E você já vai percebendo na linguagem corporal, nas expressões faciais, no olho da pessoa, antes dela começar a ter uma crise de choro ou ela ficar nervosa, ela vai mudar, ela vai ter uma mudanças tanto na expressão facial, como na voz, como nos olhos. E se você tiver experiência, você vai antever, prever já uma mudança nessa pessoa. Tudo isso com muita experiência. Você vai ter que ter uma boa escutativa, uma boa leitura da linguagem corporal da pessoa para você entender tudo isso. A cadência, a respiração, a postura corporal, a coloração da pele, a temperatura corporal, os movimentos oculares. Em outras palavras, a calibração é como tirar uma foto dos indicadores fisiológicos de um determinado estado mental. Se mudamos o estado mental e refizemos a fotografia, os indicadores fisiológicos mudarão também. Exemplos de incongruência. Diz: sinto-me tranquila e relaxada. Manifesta: sentada no extremo da cadeira, na ponta da cadeira, movendo-se inquietantemente os pés, respiração alta e com intervalos, movimento de alongamento da contração dos lábios inferior, pescoço e ombro, velocidade exagerada ao falar e voz entrecortada. Então a pessoa não está relaxada, ela diz que está relaxada, mas ela está sentada na ponta da cadeira, ela está com os pés inquietos, ela está com a respiração alta e com intervalos, movimentos dos lábios inferior e pescoço dos ombros, velocidade exagerada ao falar e voz entrecortada. Então ela não está relaxada, a voz está picotando, ela está, na verdade, muito nervosa. Exemplo de congruência. Diz: sinto-me tranquila e relaxada, manifesta sentada totalmente na cadeira, com as costas descansando no encosto, pernas cruzadas confortavelmente e descansadas, respiração profunda, calma, abdominal, pescoço relaxado, ombros frouxamente inclinados e boa levemente entreaberta. Então aí mostra que a pessoa está totalmente relaxada e mostra uma congruência com a fala dela. Fala lenta e serena, voz suave, ritmicamente sossegada. O desenvolvimento da capacidade de detectar incongruência é um dos processos mais importantes da PNL, pois permite conflitos internos do sujeito e produzir a intervenção necessária. Essa habilidade nos permite descobrir as informações ocultas no fundo de um iceberg. Então, o fundo do iceberg, como a gente já viu em aulas passadas, são os julgamentos, as crenças, os valores, algo que está lá mais profundo. As pessoas não costumam mostrar esse lado. Mas se você tiver uma boa interpretação de linguagem corporal, expressão facial, tom de voz, através da PNL,
você vai perceber que o que a pessoa está dizendo não é o que ela sente ou acredita. Você vai ter uma total leitura do que realmente a pessoa sente e percebe daquilo. Estado associado e dissociado. Quando revivemos uma lembrança como acontecesse outra vez, o ser humano possui duas maneiras de recordar a situação associada e dissociada. Reflexione, pense na última vez que alguém te deu a mão. Você pode ver a essa pessoa sorrindo e sentir o contato da sua pele, o aperto, o sentimento agradável ou desagradável. Tudo isso fica na nossa memória, toda essa situação. Se você revive o acontecimento como se voltasse a entrar em seu próprio corpo, você não o vê. O máximo que poderia ver seria o seu braço, sua mão aproximando-se da outra pessoa. Isso significa que você está associado. No entanto, tente recordar a última entrevista de trabalho. Você pode rever-se sentando como se entrevistador na sua frente, ver como a roupa veste, a sua postura, os seus gestos, como interage, como se fosse uma cena de algum filme. Então, neste caso, você está dissociado. Muitas vezes a gente vê as imagens associadas, a gente vê só o nosso lado naquela situação. Você tem a lembrança, mas você consegue lembrar só o que você sentia e o que você pensava naquele momento. Já o desassociado, você vê toda aquela cena como se fosse um filme. Você vê a cena que você está vivendo, mas você vê a outra pessoa, você vê a expressão facial da outra pessoa, você vê tudo que estava à volta, os quadros, as cadeiras, as mesas, tudo que estava à volta você consegue perceber com riqueza de detalhes. Então, você está dissociado. Muitas vezes nós temos uma reação só associada, vemos somente nós naquela cena. Mas quando você está dissociado, você consegue ver toda aquela cena. Muitas vezes vemos essas cenas quando a gente sonha e você consegue perceber tudo que está em sua volta. Então, se você conseguir ver dessa forma, você está dissociado. Ancoragem. Ivan Petrovich Pavlov, 1849 a 1935. O cientista russo e fisiologista, precursor da psicologia comportamental, ganhou o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina em 1904. Pavlov descobriu que os cães poderiam associar um estímulo neutro como o som de uma companhia e um estímulo incondicional, alimentos, produzindo uma resposta incondicional, salivar, e assim obteria uma resposta condicionada, salivar ao ouvir a companhia, ou seja, o cão aprende. Muito interessante quando as pessoas fazem propagandas de refrigerante e aquela propaganda do refrigerante um gelo e aquela garrafa de água do refrigerante caindo assim, e uma pessoa numa praia e aquela pessoa na praia e um sol muito quente e aí aquele refrigerante caindo e aquele símbolo de muita sede. E com certeza, se você assistir imagens como essa, quando você estiver na praia e você vê aquela marca de refrigerante específica, você vai lembrar e vai querer beber o mesmo refrigerante, porque a cena do comercial é muito e uma música muito interessante, muito legal, muito animada, uma música muito atraente, jovem, e ali toda aquela cena e uma mulher de biquíni e um homem ali, então você vai associar toda aquela imagem daquela mulher de biquíni ao refrigerante ou à cerveja, no caso. Então eles fazem um comercial bem feito para que você possa, ao lembrar dessa cena, sentir a vontade de tomar ou refrigerante ou a cerveja. Tudo isso já existia estudos com Ivan Petrovich Pavlov, em 1849 a 1935 ele viveu. Então, já os cientistas russos, fisiologistas, já tinham esses estudos. E claro que as pessoas que trabalham com marketing e propaganda se estudam bem o comportamento humano e sabem quais são os gatilhos que vai despertar em você para você comprar aquele refrigerante ou aquela cerveja. E ao ouvir a companhia, mesmo sem ver a comida, a resposta de salivar, como experimentando, foram estabelecidas as bases do condicionamento clássico. A mente ancora a experiência de forma natural por exemplos fotográficos favoritos. Uma peça musical, um lugar, um cheiro, um tom de voz, certas expressões. Podemos dizer então que, algo como ditam as leis do condicionamento clássico, a âncora é associada entre um estímulo de uma
resposta. Então, essa foi a nossa sexta aula de programação neurolinguística. E aqui você aprendeu mais sobre programação neurolinguística. Eu deixo o meu abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula de programação neurolinguística.